Olá, amigos. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo e pela sua graça e pela sua misericórdia, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo e fazer o estudo bíblico, né? O estudo da palavra de Deus, a meditação nas sagradas escrituras, que é por ela que a nossa vida deve ser guiada para que possamos ter a nossa salvação e ter êxito em todas as áreas da nossa vida, principalmente em nossa comunhão com Deus, né? A verdadeira felicidade, a verdadeira alegria vem do Senhor Jesus. Por isso é importante estudar a palavra de Deus. Bom, nós estamos fazendo agora o estudo do livro de Romanos. Então você pode abrir a sua Bíblia aí agora em Romanos, capítulo 5, versículo 12, tá? O vídeo passado nós já limos e já estudamos e já falamos até o versículo 11, né? Capítulo 5, versículo 11. Então hoje vamos iniciar a leitura do versículo 12 do capítulo 5 de Romanos. Vamos fazer uma oração pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos guie, para que possamos ser alimentados, ser fortalecidos, ser edificados através da sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na tua presença santa, gloriosa, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque só o Senhor é Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, e vem através dessa palavra, da tua palavra, desse vídeo, falar com nós, meu Pai. E aonde chegar esse vídeo, aonde chegar essa mensagem, chegue a salvação, chegue a edificação espiritual, o fortalecimento espiritual. É isso que nós te pedimos, meu Pai, nesse exato momento, para a honra e para a glória do teu santo nome, porque queremos ter comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Tudo bem. Capítulo 5, versículo 12 de Romanos. Como você já sabe, o livro de Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus. No versículo 12, Paulo ele segue falando assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então você sabe, lá em Gênesis, né, Paulo ele cita aqui o livro de Gênesis, aonde nos relata que não havia pecado, não havia morte, não havia sofrimento. O mundo era um paraíso. Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden e ali eles iam viver, né, eternamente. Sem pecado, sem maldição, sem sofrimento, sem nada. O diabo não tinha nenhum poder, nenhuma autoridade sobre eles. Mas eles tinham que viver em obediência à palavra de Deus. Sempre foi assim, é assim e sempre será assim. O homem deve viver em obediência à palavra de Deus. Quando nós vivemos em obediência à palavra de Deus, então somos salvos, somos abençoados em todas as áreas por toda a eternidade. Mas quando o homem vive em desobediência, em desacordo, querendo fazer a sua própria vontade,
ou a vontade do diabo, ou a do mundo, ou a das pessoas, né? Da sociedade, das filosofias humanas. Então, essa pessoa vai sofrer, né? Porque a maldição virá sobre ela, né? A Bíblia fala a bênção decorrente da obediência, mas há também maldição decorrente da desobediência. Isso está claro nas Sagradas Escrituras. Então, eles deveriam viver em obediência. E qual era o mandamento? Qual era o mandamento? Era só um mandamento, um só. Vocês podem comer do fruto das árvores do jardim, de todos os frutos. Então imagina aí centenas e centenas de frutos para eles comerem. Mas havia uma árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus não queria que eles comessem, porque se eles comessem, eles iam conhecer o mal. O bem eles já conheciam, mas eles iam conhecer o mal e aí iam sofrer, iam ser amaldiçoados. E Deus não queria que eles sofressem ou fossem amaldiçoados, ou o homem conhecesse o mal. Eles eram extremamente felizes até aquele momento. Mas, você conhece a história, estava ali a serpente, Satanás, que não tinha nenhuma autoridade sobre eles, e falou para Eva que ela podia comer, e Eva desobedeceu a palavra de Deus, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Assim também Adão desobedeceu, e veio então a maldição. Eles foram expulsos do paraíso, já não viveram eternamente, antes eles eram eternos, não havia sofrimento, não havia pragas, não havia maldição, e eles passaram a sofrer todas as consequências. E desde então até os dias de hoje, a humanidade herdou, vamos dizer assim, de Adão e Eva, o vírus do pecado. Vamos colocar o pecado como um vírus. Como um vírus. E esse vírus chamado pecado entrou através de Adão, nasceu em Adão e vem se propagando, né? Essa pandemia espiritual do pecado vem se propagando pelos séculos dos séculos. E isso só vai ter fim, essa pandemia espiritual de pecado, de maldição, de sofrimento, só vai ter fim quando o Senhor Jesus venha novamente e destrua, não é verdade, todas as coisas e faça um novo céu, uma nova terra. Por isso ele está escolhendo aqueles que são seus. Ele está tocando em algumas pessoas para que elas se arrependam e possam ter a salvação. Tá bom? Então, assim como o pecado, a maldição, o sofrimento entrou por um homem, Adão, né? Como Paulo fala aqui no versículo 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Então você vê que o pecado traz uma consequência, que é a morte, não só a morte física, mas também a morte espiritual e a morte eterna. Existe 3 tipos de morte. A morte física, que é quando a pessoa fisicamente morre, tem um ataque no coração, é vítima de um assassinato, né? Ou morre por causa de uma enfermidade. Isso é a morte física, que a pessoa não tem idade, em qualquer momento ela pode morrer. Existe a morte espiritual. Qual é a morte espiritual? É quando a pessoa não conhece a Deus, não conhece a verdade, não conhece a Jesus. Ela está morta espiritualmente. Né? Morta espiritualmente. Está viva fisicamente, mas morta espiritualmente. E existe a pior morte de todas, que a Bíblia fala da segunda morte, ou a morte eterna, que é quando a alma da pessoa, depois da morte, aquela alma que não conheceu a Jesus, ela vai para o inferno e posteriormente para um lugar pior que o inferno, que é o lago de fogo e enxofre, aonde ela passará
toda a eternidade nesse lugar, sofrendo, gemendo, por toda a eternidade. Jesus fala que o inferno é um lugar de choro, de ranger de dentes, de fogo, de tormento eterno, onde o sofrimento não acabará nunca mais, por toda a eternidade. Então, existem esses três tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E essa morte esses três tipos de morte entraram na vida do ser humano através do pecado. Então, o que é o pecado? O pecado é a desobediência a Deus. Se você diz assim, o que é pecado e o que não é pecado? Pecado é a desobediência a Deus. Todas as vezes que desobedecemos a Deus, a sua palavra, então pecamos. Pecamos. Então, todo ser humano é pecador, porque todos, falhamos e todos. Então você vai dizer, então, já que todos somos pecadores, então todos estamos mortos, todos vamos morrer fisicamente, sim, se Jesus não volta antes. Espiritualmente, muitos estão mortos espiritualmente, e eternamente aqueles que não quiseram aproveitar a chance que Deus nos dá, porque em meio a essas palavras, vamos dizer assim, só más notícias, até aqui só falamos de más notícias, existe uma boa notícia. Qual é a boa notícia? É o Evangelho do Senhor Jesus. Quando a pessoa crê no Evangelho do Senhor Jesus, no Senhor Jesus Cristo, e se arrepende dos seus pecados, se converte a Ele, então essa pessoa recebe o perdão de Deus. E ela é restaurada, ela é regenerada, ela é transformada, e ela recebe a salvação. Então ela não vai passar pela segunda morte, ou seja, ela não vai para o inferno, ela não vai para o lago de fogo e enxofre, ela vai passar toda a eternidade com Deus no céu. Então essa é a excelente notícia, é a maravilhosa notícia do Evangelho. E é por isso que nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, anunciando Jesus às pessoas, para que elas creiam, uma vez escutando essa boa notícia, creiam, se convertam e entreguem suas vidas a Jesus. E Paulo ele continua falando aqui o seguinte, ele diz aqui, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então todos somos pecadores, todos estamos condenados. E só há uma maneira de recebermos a salvação, o perdão, que é através do Senhor Jesus. Então, vamos colocar claro aqui, religião não salva, tá? Boas obras não salvam, você pode fazer caridade, você pode dar doce para as crianças, você pode dar cesta básica para os que têm fome, você pode dar roupa para o desabrigado, entendeu? Você pode dar dinheiro, você pode fazer o que você quiser. Ainda assim, você tem aí o vírus do pecado. Essas boas obras, essas obras que você fala que são boas, não são capazes de arrancar o pecado de dentro de você. Por quê? Porque por mais que façamos ou tentemos fazer algumas boas obras, ainda assim somos pecadores. Pecamos nos pensamentos, pecamos nas palavras, Muitas vezes desobedecemos a palavra de Deus, então o pecado está ali. E por causa desse pecado vem a morte física, espiritual e eterna. Deu? Tá dando para entender? Você está conseguindo entender, meu amigo e minha amiga, que só há salvação por meio do Senhor Jesus Cristo?
Então não são boas obras, é Jesus que nos salva. E Paulo fala aqui claramente sobre isso. No versículo 13 ele diz: porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quanto não há lei. Né? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Ou seja, a lei de Deus, né, foi dada para Moisés depois que o povo de Israel saiu do Egito. Né? Até ali existia pecado, sim, mas não existia a lei escrita. Né? Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Né? Então, Adão prefigurava aquele que havia de vir. Quem é que havia de vir? O Messias. Quem é o Messias? O Senhor Jesus. Tá? Aí no versículo 15 ele diz assim: mas o dom gratuito não é como a ofensa. Mas o dom gratuito não é como a ofensa. Porque se muitos morreram, preste atenção aí. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais. Perdão, deixa eu tomar um pouco de água. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Tá? Então, vamos repetir. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, ou seja, quem é esse um só? Ou seja, nós, o que Paulo está falando aqui, nós fomos amaldiçoados, somos pecadores, estamos sofrendo por causa da ofensa de um só homem, Adão. Por causa de Adão, toda a humanidade está sofrendo. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muito. Paulo está dizendo o seguinte: o Espírito Santo nos está revelando o seguinte aqui, iluminando nosso pensamento. Assim como por um homem veio a maldição, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, por um só homem, Jesus Cristo somente. Jesus Cristo. Então, não é religião, não é papa, não é pastor, não é bispo, não é igreja, não é instituição, não é caridade, não é ninguém. Jesus Cristo. Por um só homem, Jesus Cristo, né, veio o perdão, veio a graça, veio a misericórdia, veio a regeneração, veio o novo nascimento. Então, se veio por Adão veio a morte, por Jesus veio a vida. Por isso Jesus ele disse: eu vim para que tenham vida. E vida com abundância. Essa vida com abundância que Jesus está falando, aqui não é só dinheiro, bens materiais. Então ele está falando de vida física, né, que é a vida nesse mundo, a vida abençoada nesse mundo. A vida espiritual, que é conhecer a Deus, é ter a paz de Deus, a alegria de Deus, o gozo de Deus, os frutos do Espírito Santo, né? Que é paz, alegria, gozo, felicidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé, etc, etc, etc. Todas as coisas boas que o Espírito Santo traz a nós, através do Senhor Jesus, e a vida eterna. Assim como existe a morte eterna no lago de fogo e enxofre, existe a vida eterna, que será no céu com o Senhor Jesus. Com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com todos os salvos. Desde Adão até o último ser humano que foi salvo, estaremos na glória com Deus por toda a eternidade, gozando das coisas que ele tem preparado. E o que ele tem preparado para nós, meu amigo, a Bíblia fala que ele tem um novo céu, uma nova terra preparada para nós. Você não tem ideia, nós não temos ideia. Paulo fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja,
O céu não vai ser um lugar, né, monótono, vai ser um lugar assim, sabe? Não, vai ser um lugar maravilhoso. Nem o lugar mais lindo desse mundo se compara ao lugar que Deus tem preparado para nós. Né? Nem o momento mais feliz que você tenha tido ou terá nessa vida se compara com a felicidade que vamos ter por toda a eternidade. Então Paulo ele fala que assim como por um homem veio a morte, o pecado, por um só homem também, Jesus Cristo, veio o perdão, veio a vida, e a vida com abundância, a vida eterna. Isso é maravilhoso, né? Então toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade ao Senhor Jesus Cristo. Você deve tudo, nós devemos tudo a quem? Aos homens? Não, a Jesus Cristo e a ninguém mais. Bom? Ele diz no versículo 16, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um, muito mais os que receberam, ou muito mais os que recebem, a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Vamos ler novamente o 17. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Um só. Tá? Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Isso aqui é muito forte, porque, veja bem, muitos podem falar assim, mas só por causa de um homem toda a raça humana sofre. Né? Mas também por causa da justiça de um homem justo. Só houve um homem justo, santo na face da terra. Quem foi? Quem é o único justo? Quem é o único perfeito? Quem é o único santo? Moisés pecou. Abraão pecou. Adão pecou. Daniel pecou. Noé pecou. Né? Os apóstolos pecaram. Os profetas pecaram. Então, nenhum deles foi justo, foi perfeito. Só um foi totalmente santo, justo, perfeito. Quem foi esse aí? Foi Maria? Não. Quem foi então? Foi papa? Foi pastor? Foi padre? Foi cura? Quem foi? Foi Jesus Cristo. E por meio dele, por causa da justiça dele, pelo ato dele na cruz, pelo que ele fez na cruz, então nós que cremos somos perdoados e somos salvos. Esse é o evangelho da graça, da misericórdia de Deus. Nós não merecemos, nós não somos capazes de fazer alguma coisa para receber a salvação. A salvação, então, é um dom gratuito de Deus. É pela misericórdia dele. E se você está escutando a palavra de Deus e crê e se entrega a Jesus Cristo nesse momento, em oração, você assume a sua fé nele e o segue, então você recebe esse perdão, você recebe a salvação eterna, a vida. Tá bom? Porque como pela obediência de um só homem muitos se tornaram, pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos.
Então, nós que cremos no Senhor Jesus, somos justificados, santificados, purificados, e Deus, Ele vê essa santidade, essa justiça em nós por causa do Senhor Jesus. A lei veio para que aumentasse a ofensa, né? Porque quando a pessoa ela conhece a verdade, ela conhece a palavra de Deus, isso é muito triste, porque uma coisa é quando a pessoa não conhece a verdade, não conhece a palavra de Deus e vive no pecado por causa da sua natureza pecaminosa, né? Mas ainda assim ela tem a consciência dela para se arrepender. Mas muito mais, a ofensa é muito mais grave diante de Deus, o pecado é muito mais grave aos olhos de Deus, quando a pessoa conhece a Bíblia e não obedece, não pratica. Escutaram falar de Jesus, bem ou mal, mas deram as costas para Jesus e optaram pelo mundo. Então, o pecado é mais forte, a ofensa é maior, né? Porque ela conheceu a verdade. Por isso Paulo fala que a lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sempre o Espírito Santo aqui enfatiza, por meio de quem? De Jesus Cristo. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quem crê já não é mais condenado pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus. Tá bom? Então, vamos dar uma pausa aqui. Terminamos a leitura e a meditação do capítulo 5 do livro de Romanos. No próximo vídeo nós vamos para, então, o capítulo 6 de Romanos, tá bom? Se você ainda não viu os outros vídeos, você pode se inscrever agora no meu canal e ali tá a playlist. Tem três playlists aí para você conhecer melhor a palavra de Deus, né? Uma que é o estudo do Evangelho de João, a outra que é o estudo do livro de Gálatas e essa que é o estudo do livro de Romanos. Então, veja aí com a sua Bíblia aberta, compara o que eu estou falando com o que está escrito, porque você não é obrigado a crer, eu não estou pedindo para que você creia no que eu estou falando, mas você compare o que eu estou falando com a Bíblia, use a sua inteligência, peça ao Espírito Santo que te ilumine, e ele vai te iluminar e vai te revelar a verdade. A verdade não está nos homens, mas está na palavra de Deus. Tá bom? Então seria isso aí por hoje. Se você quiser, copia o link desse vídeo, envia a outras pessoas, comparta, para que a palavra de Deus possa chegar a quem o Espírito Santo quer que chegue. Não vamos ser negligentes, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.